Quero agradecer todas as vitórias que Deus nos ajudou a conquistar. As que estão pela metade, a gente vai terminar, tá? Mas também, final de ano, é hora de a gente se comprometer. Vocês lembram da mensagem do último sermão que eu fiz aqui? A gente colocou 3 coisas para a gente procurar fazer o ano que vem. Vocês lembram? Isto, comer a comida de Jesus, que é obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Segundo, enxergar o mundo como Deus enxerga. E ele diz que está branco para a colheita. Lembram disso? E a terceira é colocar a mão na foice e participar da colheita. Mas eu queria fazer algumas coisas hoje. Eu vou pegar o sermão na mão e eu quero que você pegue a Bíblia. Eu vou citar os versos e você lê para a gente. Pode ser? Então pega a tua Bíblia. E a gente vai deixar Deus falar para nós, tá? Eu queria junto com vocês se comprometer a vir em todos os cultos. Vamos ler Hebreus 10, 25. Quem pode ler para nós? Hebreus 10, verso 25. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes passando as lamentações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Queridos, não vir no culto faz falta na nossa vida espiritual. E só para vocês terem uma ideia, é possível vir no culto, tanto é que vocês estão aqui hoje. Se a gente se esforçar, a gente consegue vir no culto. A gente consegue. Então vamos nos comprometer a vir nos cultos. A tua presença faz diferença para você e para mais alguém. Segundo, se comprometer a colocar Deus em primeiro lugar a cada dia. Mateus 6, 33. Quem pode ler? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Desculpa, estão gravando e precisa ler no microfone. Buscar a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Eu sei que muitos já fazem isso, mas precisa ser algo precioso na nossa vida. E ontem eu ouvi uma frase interessante: quem não levanta para orar ou não acorda para orar, levanta para negar. Terceiro, se comprometer a ser fiel na guarda do sábado, respeitando cada minuto, fazendo o pôr do sol no horário do pôr do sol. Agora o pôr do sol é 7 horas, vai chegar até 7h30, mas no inverno é 5h30. Vejamos Neemias 13, verso 19. Quem for ler, só levanta a mão, o microfone vai chegar até você. Neemias 13, verso 19. A Stephanie. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Pus alguns dos meus homens de confiança às portas para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Dando sombra às portas de Jerusalém. Queridos,
Nós precisamos fazer o culto de pôr do sol, mas no horário. No horário. Se comprometer a ser fiel no cuidado com o corpo, lembrando da lascívia e da impureza. O que é lascívia e o que é impureza? Queridos, eu queria que você prestasse atenção. Normalmente, é o homem que é atraído pela visão. E por isso, é comum que as mulheres usem roupas que chamem a atenção. Ou é muito curta, ou é muito transparente, ou é muito degotada, ou... Isso é lascívia. E o que é impureza? Impureza é a segunda olhada. Estão entendendo? Eu estou andando na rua e passa uma mulher, eu não sou cego, eu vou enxergar. A segunda olhada, aí é o meu problema. O primeiro problema é dela. A segunda é o meu problema. É a impureza. Vejamos Mateus capítulo 5, verso 28 a 30. Quem já achou, só levantar a mão. 5, do 28 ao 30. Chegando o microfone para você. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Então, muitas pessoas acham que o problema é só do outro. Nós precisamos tomar cuidado. Também precisamos nos comprometer a ser fiel na saúde, não usando nada do que nos prejudica e usando com moderação aquilo que faz bem. Tem gente que não usa nada do que prejudica, mas usa em tão excesso o que faz bem que também faz mal. Nos Estados Unidos, uma moça morreu por tomar água. Vocês sabem disso, né? Foi uma competição, quem bebia mais água, e ela ganhou a competição e o cemitério junto. E a água é uma coisa boa, mas na medida. Vejamos 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Só levantar a mão. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Muito bem. Também precisamos nos comprometer a colaborar mais com as atividades da igreja, usando os dons que Deus nos deu. Vejamos Mateus 25, verso 20 e verso 21. Levanta a mão. Mateus 25, verso 20 e 21. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Queridos,
essa pessoa tinha 5 talentos, não tinha 10. Mas foi pedido para ajudar. E ele foi ajudar. E foi recebendo mais. Nós precisamos estar mais dispostos a ajudar. E sabe um detalhe? Por exemplo, vai terminar o culto. Quantas janelas estão abertas? Dá uma olhada, conta para mim. 10 janelas. Se ninguém fechar, o diácono tem que fechar quantas? 10 janelas. Mas você vai levantar perto de uma. Quanto custa você fechar uma? E se cada 10 de nós só fechar uma janela, quantas o diácono vai precisar fechar? Quanta gente já ajudou, vocês estão entendendo? Não custa fazer alguma coisa. Tudo que eu fizer está aliviando a carga de outro. Eu venho para a igreja, venho de carro. Custa dar uma carona? Uma visita para alguém? Sabe, nós podemos fazer mais. Cada um de nós um pouquinho mais. Ah, mas eu não sei. Se você se prontificar, você aprende. É um talento a mais. E eu vou chamar a atenção de uma coisa que eu aprendi por ajudar o que eu não sabia. Nós estávamos em construção na igreja. A nossa igreja ainda era uma meia água, que tinha tijolo e não tinha reboco. E o tio da Saulita era pedreiro, falou assim: Antenor, você vai me ajudar? Eu falei: eu posso ajudar, mas não sei fazer nada. Mas lá, vai lá que eu preciso de ajuda. Cheguei lá, você sabe queimar cal? Não, não sei. Daí vai ele queimar cal para me ensinar, né? Estou falando aqui para o Valdir, você sabe como é que é, né? Aí, como ele queimou o cal e preparou a massa, o que eu ia fazer, ele já tinha feito. Agora eu fiquei olhando, né? Mas eu estava lá aprendendo. Bom, já que você não... Agora você vai me ajudar a pôr massa na parede. Mas eu não sei nem queimar cal, que dirá pôr massa na parede. Não, você vai pegar a colher e vai me ajudar. Tá bom? Eu punha meio quilo de massa na parede e caía 1,5 kg. No chão, lógico. Porque vocês sabem, a gente não sabe. E ele foi: não, faça assim, faça assim. Aí no outro dia eu já sabia queimar cal e a gente foi ajudando e foi aprendendo. Queridos, é ajudando o que não sabe que a gente aprende. Mas a gente precisa estar disposto. Ó, a Mércia se dispôs a fazer secretaria, né? Hoje secretária distrital e nós somos referência na associação em secretaria. Uau, obrigado, parabéns. Se disponha a ajudar. Deus vai te dar mais talentos do que você tem hoje. Também se comprometa a ser fiel na devolução dos dízimos e das ofertas. Veja Malaquias 3,10, que promessa linda que tem, Malaquias 3, verso 10. Quem pode ler para nós? Só levantar a mão, olha ali. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que havia mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não for abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para a recolheres. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênção de tal maneira que você não tem lugar para receber. Olha que linguagem bonita. Sabe o que acontece? Quem não devolve o dízimo e a oferta é porque não confia na promessa de Deus, não confia em Deus. Será que Deus vai levar para morar com Ele quem não confia nele? É mais sério do que a gente pensa.
Se eu não confio em Deus, Deus não vai levar para eu morar com Ele. Ele diz, Antenor, você nem confia em mim, não confia agora? Não, fica para lá. Precisamos ser fiéis. Confiar que Deus vai nos sustentar. Também devemos nos comprometer a ser fiel na igreja de Deus. Queridos, vejamos 1 Timóteo 3, verso 15. 1 Timóteo 3, verso 15. Quem pode ler? Tardar, fique ciente de como se deve proceder à casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que é a igreja de Deus, Sandra? Coluna e baluarte da verdade. É a igreja de Deus que sustenta a verdade. E a gente aprende na Bíblia que Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade, a Bíblia é verdade e a lei de Deus é verdade. Lá fora tem muitos lugares até mais animados, mais bonitos, mais aconchegantes, mas não é a igreja de Deus. E nós precisamos nos comprometer a pertencer à igreja de Deus. Qual o recado de Deus para quem está lá fora? Apocalipse 18, de 1 a 4. O verso 4, né? Mas vamos ver do verso 1 até o verso 4. Quem pode ler? Apocalipse 18, do verso 1 ao verso 4. A Mércia. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Sai dela, povo meu, para você não ser cúmplices em seus pecados. As outras igrejas não guardam os 10 mandamentos, então, se nós participarmos, estaremos cúmplices dos seus pecados. Queridos, e aqui eu faço um apelo, porque no nosso distrito, pessoa está se desligando da nossa igreja para frequentar outra. E a gente começa a ficar pensando, onde faltou a compreensão da palavra de Deus? Como que é lá fora? Vejamos Provérbios 28, verso 9. Provérbios 28, verso 9. Os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Lá onde não guarda a lei de Deus, até a oração é abominável. O que é abominável? É detestável. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que se come lá no Tibete, vamos ver se vocês vão gostar ou se vocês vão abominar. Barata frita. Vocês vão gostar ou vão abominar? Abominar? O que é
abominável, uma coisa que você, né? Detesta, abomina, tem nojo. Deus acha a oração de quem não guarda a lei de Deus uma coisa abominável. E a gente vai lá junto? O que diz Ezequiel? Estou terminando. Ezequiel 22, verso 26. 22, verso 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discerne o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. 3 ou 4 coisas estão fazendo. Vamos ver. Misturam o santo com o profano. Queridos, quando eu leio esse texto, eu fico pensando nas músicas, com letras bem bonitas, com o ritmo de música sertaneja. Está misturando o santo e o profano. Não fazem diferença entre o limpo e o imundo. Quando você lê limpo e imundo, que verso, que capítulo da Bíblia você lembra? Levíticos 11. Tem um animal que é limpo, você pode comer, tem um animal que diz é imundo e você não deve comer. Mas lá não fazem diferença. Estão entendendo? E dos meus sábados escondem os olhos. Assim sou profanado no meio deles. E eu pesquisei o que é profanado. Gente, profanado é algo que tirou a santidade. Agora eu pergunto, eu posso tirar a santidade de Deus? Não. Se eu não posso tirar a santidade de Deus, é Deus que se retira da onde estão profanando. Seria lugar de a gente ir onde Deus não pode estar lá dentro? Não. Queridos, é dia de se comprometer. Final de ano é dia de a gente dizer assim, eu quero tanto ir para o céu, que eu vou moldar a minha vida do jeito que Deus quer. Queridos, que 2026 seja o ano de decisões, de trabalho missionário, de consagração. Amém. E de preparo para a gente ir para o céu. Amém. Amém? Um pouquinho menos do que 1 hora de pregação. Eu quero dizer para vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Dia 17 de janeiro a gente já começa com os Calebes, né? A primeira semana é evangelismo em Campina Grande e a gente quer o apoio de vocês. A segunda semana é evangelismo aqui. Mas, por favor, evangelismo é para nós trazermos alguém. Então já começa cevando. O Admir já contou de 4 ou 5 ali. Ora, a Sandra já entregou até a cardenetinha ali. Ora, visita, começa alguma coisa, para que a gente tenha pessoas assistindo o evangelismo. Que Deus use você e use eu. Porque a gente sendo usado por Deus, Ele vai levar para o céu. Amém? Tem um verso que me preocupa bastante. Diz assim, se você não está levando ninguém para o céu, provavelmente é porque você não está indo para lá. Ai, ai, ai. E sabe quem que escreveu esse verso? Ellen White. Eu era diretor associado do desbravador, pastor José Maria,
fez um sermão bonito em um Campuri. E ele diz assim: não se preocupe, se você não quer pregar o evangelho, as pedras vão pregar no teu lugar. Mas elas vão no teu lugar para o céu também. Eu falei: não! Imagina uma pedrona lá no meu lugar, não, deixa, fica ela aqui, deixa eu pregar o evangelho, porque eu quero ir para o céu. Ora vem, Senhor Jesus, né? Que Deus possa nos abençoar bastante. Vamos fazer uma oração juntos? Santo e eterno Pai que estás nos céus, agradecemos por esse ano, pela amizade cristã, pelas conquistas que o Senhor nos ajudou a conseguir. Mas também, Senhor, final de ano é hora de se comprometer. Se comprometer a ser melhor cristão, guardando o sábado, colocando o Senhor em primeiro lugar, sendo fiéis nos dízimos, na nossa conduta, na nossa alimentação. Senhor, sendo fiel na presença dos cultos e seguindo